Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de começar essa Semana das Mães aqui com vocês. Eu fiquei pensando durante muito tempo o que eu ia fazer para comemorar esse Dia das Mães, que está sendo um pouquinho difícil para mim, porque a minha não está mais presente comigo fisicamente. E como eu trabalho com mães, eu fiquei pensando, né, o que eu podia fazer para fazer uma coisa diferente do que só publicar um post parabenizando as mães, né? Trabalhar com mães é um motivo de muita alegria para mim, mas muitas vezes as situações me levam a ficar preocupada, a levar para casa. A gente sabe que não é fácil, né? Ser mãe num contexto como o do nosso país, onde as mães infelizmente são sobrecarregadas, onde as mães infelizmente passam por muitas dificuldades em relação à saúde dos filhos, em relação à paternagem dos nossos homens, que a gente ainda precisa trabalhar muito, né, nisso. E como advogada que atua com perspectiva de gênero, né, e está aprendendo muito a utilizar isso dentro do direito civil, porque antes era utilizado somente, né, em relação ao direito penal e não era obrigatório. Agora a gente tem o protocolo de perspectiva de gênero, que é obrigatório no judiciário hoje, que a gente já vê uma intenção do judiciário de abraçar, né, a perspectiva de gênero para poder realmente fazer a justiça falar mais alto do que apenas as leis, né? A gente sabe que essas mulheres precisam de um apoio, precisam de um auxílio de uma advogada que atue com perspectiva de gênero para impedir que sejam revitimizadas, para impedir que o divórcio seja mais complicado para a mulher do que para o homem, para impedir que leis como o da alienação parental sejam imputadas muito mais às mulheres, né, do que aos homens, como uma armadilha mesmo processual. Então, é sobre isso. A gente precisa trabalhar tantos temas, né, para proteção dessas mães, tanto dentro do direito de família quanto dos outros direitos. A gente vai falar durante a semana sobre os partos, sobre a questão da saúde das crianças, sobre como se proteger de violência obstétrica, enfim, vários e diversos temas desse ambiente, né, da maternagem para as mães mesmo. Então, eu tô realmente muito feliz. E hoje, no dia de hoje, quem vai falar comigo aqui um pouquinho vai ser a doutora Aline. Daqui a pouco ela chega. E a doutora Aline, ela é especialista também em direito de famílias, fala muito bem sobre esse tema, também advoga com perspectiva de gênero, tem sido uma companheira muito importante na minha jornada em relação ao desenvolvimento feminino, né? Nós já palestramos juntas sobre empoderamento feminino, nós já fizemos diversos eventos, estamos fazendo uma agora e eu vou até chamar ela, peraí. Deixa eu ver se eu consigo chamar logo ela aqui. Um evento agora para arrecadar absorventes e fraldas para as mulheres em situação de cárcere, né? E a gente está correndo atrás de conseguir esses. Oi, amiga! Então, Oi, tudo tudo bem? bem? Paloma, que legal que tá dando certo, né? Essa parceria, essa live. Fico muito feliz pelo convite, por teres lembrado de mim aí para essa semana de lives intensas, né? Do @Paloma Brasil. A gente tá aí inaugurando, na verdade, hoje é a primeira de uma série, né, gente? Então, quem puder aí se Exatamente. organizar, né, na sua semana, é muito importante, pessoas que têm muito conhecimento sobre todos esses contextos aí que a Paloma aborda, direito à saúde, direito das mulheres. Vai ser muito legal. Verdade. Verdade. E eu te chamei hoje, né, amiga, porque ninguém melhor para falar sobre a parte do direito das famílias, né, para as mulheres, porque tu atuas com perspectiva de gênero, principalmente nessa área, né, e fala como ninguém sobre pensão, guarda. E a
nossa intenção aqui, além de empoderar as mulheres, é sempre tentar tirar esse peso da maternidade, né? Que está excessivo e sempre foi dessa forma, para justamente transformar esse peso, tentar ao máximo aproximar da igualdade de gêneros nesse papel, né? Enquanto genitores, né? E também falar do sofrimento dessas mulheres em relação ao medo da judicialização, né? Desse processo de dentro de casa, porque além do desgaste emocional, a gente tem sim desgaste financeiro, né? E uma porção de outras questões que acaba afastando essas mulheres do judiciário, mas muitas vezes esse afastamento, em vez de trazer qualquer tipo de alento, traz mais problemas, né? Sim, sim, com certeza, né? Na verdade, eu acho que o ponto de partida, quando a gente discute é, um, um contexto de direito, né? E aí, especificamente, a gente está falando aqui de direito de família, com a perspectiva de gênero, a gente tem que partir de que ponto, na verdade, né? A gente precisa fazer um recorte, né? Uma análise histórico-social da inserção da mulher na família, né? Porque veja que não tem como a gente apenas analisar o caso, né, friamente daquela mulher, né, e jogar dentro do Código Civil, na parte de direitos de família, sem fazer o atravessamento por todas aquelas é, interseccionalidades mesmo, né, que a mulher passa, né? Então, quando eu tenho uma mulher que se afastou do ambiente formal de trabalho, né, para dedicar o seu tempo ao ambiente doméstico, à criação dos filhos, aos cuidados da casa, né, eu preciso fazer com que o judiciário entenda, né, que aquela pensão ali, ela precisa cobrir esse... Oi, Paloma, pode falar? Não, apareceu um negócio aqui, tá preto para mim. Tá, consegui tirar. Agora melhorou. Isso. Então, é preciso com que o judiciário, né, absorva esse entendimento, né, também principalmente com a obrigatoriedade agora do protocolo com perspectiva de gênero, né, do CNJ. É preciso que essas decisões elas tenham esse condão, né, de julgar com a perspectiva de gênero, que representa o quê? Não somente uma tentativa de trazer a igualdade material para os processos, mas também de valorizar a parentalidade por meio do exercício da maternagem, né? Então, esse apoio ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, eles precisam estar alinhados à questão da maternagem. E quando a Sim. gente fala de maternagem, a gente fala, né, na sua grande maioria, né, os dados do IBGE, dados dos órgãos oficiais, dizem que na grande maioria são as mulheres que estão ali voltadas para os ambientes, para os cuidados maternos e para os cuidados domésticos, certo? Então a gente precisa trazer essa discussão na defesa, né, do direito dessas mulheres. Né, elas procuram muitas das vezes querendo a pensão para o filho, mas quando a gente investiga, atende nessa perspectiva, a gente também pode estar, né, pleiteando ali os direitos dela que foram, ao longo do tempo, né, esvaídos aí por essa preocupação, né, que ninguém, na verdade, a Flávia Biroli, ela fala muito isso, inclusive, né, que as relações de poder familiares, elas são silenciadas. E isso, inclusive, transpassa para as relações de poder do ambiente público. Então, quando eu não discuto a relação de poder dentro da família, possivelmente eu não vou discutir no ambiente público. E aí que está o grande nó, né? Porque o ambiente público, ele pode sim, através de políticas públicas, através de elaboração de novas leis, inserir essa perspectiva. Mas quando eu silencio essa discussão, eu não levo a demanda ela não surge.
compreende. Então é importante que a gente discuta, né, sobre isso, né, diálogos, né, de todos os lados, eles são muito importantes para a gente começar aí fomentar essas decisões para que saiam, né, de uma forma mais justa mesmo do ponto de vista material. Eu quero pedir uma Sim. desculpa para vocês, gente, que a qualquer momento eu posso tossir. Eu tô saindo de uma virose fortíssima, então, olha, minha água tá aqui. E aí eu A tô. minha tá aqui do lado, amiga, que eu comecei uma crise alérgica, não sei se tá dando para perceber, mas eu tô com meu pescoço todinho, eu já tomei o antialérgico, tô esperando ver se faz efeito. Mas eu quero aproveitar essa tua fala, porque recentemente a nossa ministra das Mulheres disse que o trabalho do cuidado não remunerado é o eixo da desigualdade. E é exatamente isso. Quando eu tenho um trabalho de maternar, né, esses filhos e cuidar da família como um todo, porque a gente não pode só colocar a relação materna aí nessa questão. A mulher, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida do pai, da mãe, ela cuida da família como um todo. Hoje nós estamos falando do maternar porque nós estamos trazendo direito à família para as mães. Mas a realidade da mulher é mais ampla ainda do que isso. E quando a gente pega que esse cuidado que ela presta constantemente para essa família não é remunerado, já coloca imediatamente ela numa posição de desigual. Porque o tempo, ele não para. Então, esse tempo e esse compromisso que eu tenho dentro da minha residência com a minha família me impede, sim, de estar no espaço desenvolvendo o meu trabalho, né? E aí, querer colocar esse homem e essa mulher em posição de igualdade na competição, na hora da jornada laboral, é desumano, né? É desumano. E essa mulher fica constantemente se cobrando. Por isso que eu fiz questão de colocar como frase da semana essa frase de tentativa de resgate de autocuidado. Porque a partir do momento que eu me desenvolvo para ser esta cuidadora, né? Para prestar esse serviço dentro da minha família, de ser a cuidadora, de ser a responsável, de ser amorosa, de prestar socorro na hora da saúde, de prestar socorro na hora de estar dentro do ambiente escolar daquela criança, de participar, de fazer o dever, enfim, de cuidar de toda a rotina que a gente sabe que tem muita demanda, né, no infantil. Enquanto eu me posiciono para isso, eu estou sim deixando de me posicionar, às vezes, no mercado de trabalho. E aí, quando eu tenho a questão, por exemplo, de um divórcio, de uma separação em que aquele homem ele pede que aquela mulher tenha igual condição de prestar, né, para com as crianças, isso é sim desumano, isso é desigual e a gente precisa trabalhar isso cada vez mais no nosso judiciário, entendeu? A gente precisa, na verdade, correr atrás de políticas públicas remuneratórias desse trabalho materno, sabe? Porque a partir do momento em que eu tenho um trabalho que não é remunerado, muitas vezes ele não só não é remunerado, como ele não é valorizado. Parece que aquela mulher está em casa e não está fazendo nada. Às vezes o marido chega do trabalho, né, e ele diz assim, estou cansado, vou dormir. E que horas essa mulher pode dizer que ela está cansada? Porque ela passou o dia inteiro, muitas vezes, trabalhando bem mais que ele, e a única diferença é que ela estava no ambiente doméstico e prestando um trabalho que não é remunerado, sabe? Existem diversas anedotas sobre o trabalho da mulher no âmbito domiciliar, do tipo, é um trabalho 24 horas por dia, não tem uma piadinha desse sentido? Que não Sim, remunerado, não tem férias, não tem domingo, não tem dia de descanso sim, remunerado. Quem quer? Aí aparece lá a mãe. A gente precisa desconstruir isso. Já chega desse nível de desigualdade, já chega desse trabalho não remunerado, já chega, né, da gente ter uma sim, sobrecarga materna que efetivamente traz malefícios para essa mulher de toda sorte, né? Do psicológico dessa mulher ficar abalado, dela ficar afastada desse ambiente de trabalho. Quando ela retorna, ela já não tem iguais condições, né? De estar pleiteando as vagas, enfim. A gente já sabe que já é mais difícil para a mulher. sim, Fica ainda mais depois de ser mãe, enfim. exatamente. E assim, nesse contexto, né, a gente tem que, na verdade,
discutir isso de maneira técnica, né, nas nossas petições. É justamente que isso daqui não é uma discussão acadêmica, filosófica, né? Que a gente pensa que isso não pode ser levado processualmente para uma vara de família. Né? Por mais que o protocolo tenha se tornado obrigatório recentemente, mas a gente tem condições, né? Nós, advogadas familiaristas, com a perspectiva de gênero, nós temos condições, sim, de aplicar essa discussão tecnicamente nos nossos pedidos, nos nossos argumentos, na construção das nossas teses, né? Então, é importante que se diga que quando a gente leva isso para o mundo, para o sistema de justiça, né, a gente quer esse olhar, né? Obviamente que a produção acadêmica e filosófica ela é primordial, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar apenas na discussão acadêmica, né? Não quer dizer que a gente tenha que ficar apenas na discussão ali científica. Esse insumo produzido cientificamente, inclusive, pode ser levado, né, através das nossas petições, através dos operadores do direito, para o sistema de justiça. Né? Então, quando tu começaste essa tua fala, nessa segunda pergunta, nessa segunda discussão sobre a questão, né, que a ministra das Mulheres falou, sobre a questão da, da não remuneração do trabalho doméstico, né? Aqui no meu roteiro, inclusive, era justamente esse gancho que eu ia pegar, né? Porque eu tenho aqui uma fala da Silvia Federici, que ela trata muito bem disso, né? Dessa questão do trabalho doméstico não remunerado. Então, eu tenho aqui um excerto dela, do livro dela, do Caliban e a Bruxa, que fala assim: todo trabalho feminino, quando realizado em casa, seria definido como tarefa doméstica. E até mesmo quando feito fora de casa, era pago a um valor menor do que o trabalho masculino. Nunca o suficiente para que as mulheres pudessem sobreviver dele. O casamento era visto como uma verdadeira carreira para uma mulher. E a incapacidade das mulheres de sobreviverem sozinhas era algo dado como tão certo que quando uma mulher solteira tentava se assentar em um vilarejo, era expulsa, mesmo se ganhasse um salário, né? Então, essa subalternização da mulher, ainda que no ambiente a que ela foi posta, ela gera consequências, né, inimagináveis, porque veja que ela já não recebe e o que ela poderia receber, né, por um trabalho seria menor do que em comparação com quem faz aquele mesmo trabalho. Desculpa, gente, preciso tossir. E assim, o que a gente vê é que essa mulher, ela está lutando muito para tentar uma paridade salarial aqui, quando efetivamente o que já acontece é que ela trabalha muito mais, né? A gente está buscando, lutando, falando agora muito sobre equiparação salarial de gênero, mas, na verdade, desde muito tempo a mulher tem o acúmulo de funções muito maior, né? Essa jornada tripla, às vezes, cansativa ao extremo, e ainda assim, ainda é cobrada socialmente de agradar seu companheiro, e não chamar esse companheiro para participar das tarefas domésticas, né? E aí é que complica mais. Exatamente. Então, de cuidar dos filhos, então, a gente nem fala que nas brigas que a gente vê, né, de pensionamento, de guarda, de tudo isso, eu fico, na verdade, muito abismada, né, com o que se pleiteia em nome dos genitores na justiça, porque sim, a pessoa pagar 200, 300 reais por mês de pensão alimentícia e achar que está pagando muito e achar que precisa reorganizar a vida financeira por causa disso, os custos que essa criança traz para essa mulher, além da não equiparação salarial, além dessa mulher já ter esse prejuízo, querendo ou não, né, de receber menos pela própria estrutura que a gente tem, e trabalhar mais, além disso, ela também fica com a maior parte dos custos da criança, muitas vezes, por suportar aqueles custos que não estão, né, no cálculo da pensão. Vamos falar um pouquinho disso? Sim.
É exatamente isso, né? Muitas das vezes, quando a cliente procura a gente, ela vem com aquele feijão com arroz, né? Ah, é escola, plano de saúde, vestuário, mas existe uma gama, né, de despesas ali que podem ser inseridas, né? Até mesmo custos de energia elétrica, custos de transporte, que tudo, que se não for detalhadamente colocado, mais uma vez essa mulher ela vai ser esmagada, né, financeiramente, socialmente. Então, assim, e ainda tem a questão, né, Paloma, que muitas das vezes esse homem, esse ex-genitor, esse ex-cônjuge, foi o que ascendeu melhor profissionalmente, né? Porque ali a mulher com a prole constituída, né? Talvez não tenha tido tempo, não tenha tido oportunidade de se especializar, né? De fazer o networking, né? Então ela se vê, digamos assim, depois de uma separação, né? Que é justamente isso, tá? O direito de família ele vem regularizar, né? Falando sobre a questão de pensão, questão de divórcio, de dissolução de união estável, para quem, justamente para quem não é do direito, né, que esteja porventura aqui. Ele vem regularizar essas separações, né, quando divórcio, quando for casamento, divórcio, e quando for união estável, dissolução de união estável. Então, ainda vem justamente isso, né? A pensão, ela precisa ter esse caráter proporcional, né? Então, às vezes, ela vem também com esse estereótipo de que, é 50 a 50, doutora, poxa, mas ele ganha muito mais do que eu, é muito injusto eu pagar 50. Então, já também, assim, em algumas vezes a gente precisa tirar isso. Tirar E a essa construção social que foi feita, né, aí ao longo dos anos, que, mais uma vez, para silenciar os direitos das mulheres. Né? Então, se o teu ex-cônjuge, né? Se o pai dos teus filhos ganha mais do que você, essa pensão ela deve ser proporcional, até porque a melhor doutrina hoje, ela aplica, né, o trinômio. Né? Infelizmente, a gente ainda vê algumas decisões, até mesmo é, pareceres do Ministério Público, né, falando sobre a pensão baseada apenas no binômio, necessidade e possibilidade. E a gente precisa trazer a questão necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Né? Assim, realmente a gente traz um caráter mais justo para a pensão, né? E um caráter que vai abranger mais aquelas despesas trazidas ali. Então, quando a gente lista as despesas daquela criança, a depender da idade que ela se encontre, é muito mais do que a mãe imagina. Sim, E a as gente mães, precisa... às vezes as mães vêm por aqui e não fazem noção que, por exemplo, o custo de internet da casa precisa ser dividido para as pessoas que residem naquela casa, incluindo a criança. Não tem noção que a parte do transporte tem que entrar, não tem noção que existe a parte do lazer, aquele presente que tem que dar para o coleguinha na escola. Tudo isso precisa fazer parte dessa pensão. A pensão não é só para alimentos, ela tem esse caráter alimentar, porque mas ela vai abranger, na verdade, toda a necessidade daquela criança que precisa ser contemplada pelos pais, por ambos, né? E não somente pela mãe. Então, assim, às vezes a gente está discutindo questão de pensão aqui, que a gente abre a planilha e mostra, olha, vai entrar tudo isso, a mulher fica, meu Deus, como assim vai entrar tudo isso? Na pensão anterior eu arbitrei e não levou em consideração nada disso. Ou seja, precisa pedir, né, a readequação dessa pensão, muitas vezes. Os homens tentando sempre diminuir, né, sem pensar no bem-estar dessa criança, porque, na verdade, quando a gente pensa no bem-estar dessa criança, a gente sempre tenta ofertar o máximo possível e não diminuir. Né? Essa é uma questão que a gente não vê quase na parte materna, de mães tentando diminuir. A gente vê muito nos genitores, infelizmente. E essa é uma realidade que a gente precisa realmente mudar, porque está intimamente ligado. O que você pensiona é para o seu filho. Né? Quando Sim, você se coloca na posição de pleitear, reduzir essa questão da pensão, você precisa pensar nesse menor e na condição de vida dele. Tem uma jurista que fala muito sobre se você come sushi, o seu filho tem que ter direito a comer sushi. Se você frequenta ambientes caros,
o seu filho precisa ter direito a frequentar os mesmos ambientes que você, principalmente estando em sua companhia. Aí a gente volta para o processo que a gente está atuando e o que a gente vê é o seguinte: o pai tentando diminuir a pensão, né? E ao mesmo tempo tentando uma compensação porque não fez os pagamentos anteriores com jantares que saiu para jantar com o filho. Poxa, mais do que a sua obrigação. Dar presentes não é sobre dar presentes. Pensão alimentícia não é sobre presentes. Se você oferta presentes ao seu filho, que bom, continue fazendo isso. Ele é seu filho. Mas isso não lhe isenta do pagamento de pensão. Já pensaste a gente falar assim, esse mês eu resolvi dar uma bicicleta para o meu filho, então ele não vai para a escola? Sim. Então eu não vou pagar a escola para o meu filho, ele não vai comer, ou eu vou deixar de pagar o plano de saúde dele? Simplesmente não faz sentido, né? Sim, exatamente, né? E aí tem um outro ponto também que as mães elas ficam muito apreensivas, né, em relação à guarda, né? A guarda, ela também está diretamente atinge diretamente essa questão, né, dessa discussão da pensão, porque quando se fala em guarda compartilhada, a mãe diz logo que não quer, porque acha que o pai vai ter que parar de pagar a pensão, enquanto não é nada disso, né? Hoje em dia a gente pode ter muito bem uma guarda compartilhada com a garantia da pensão por aquele genitor que não possui o lar de referência da criança, né? Então a guarda compartilhada ela está ali, né, abrangendo a discussão da divisão física da criança, né? A criança pode sim ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, mas isso em nada vai criar algum embaraço para a pensão mensal da criança. Até porque, por mais que ela fique 15 dias com o pai, e se essa criança tiver o lar de referência com a mãe, a escola vai ser mensal, né? Os outros gastos serão mensais. Plano de Né? saúde, Então, assim, atividade física, qualquer curso extracurricular, tudo é mensal. exatamente, né? Então, não, a guarda compartilhada também pode tá ali tangenciando que situação? De compartilhar as decisões, né, estruturais da vida da criança, né? Então, mudança de escola, mudança de plano de saúde, né? Se a criança agora vai precisar fazer uma atividade extracurricular, né? Se há tempo hábil, se não vai sobrecarregar o horário de rotina daquela criança, né? Uma viagem pela escola. Então, tudo isso ali, né? De repente a criança se acidenta, né? Jogando futebol, brincando e tudo mais, tem que levar ponto. Então, essas decisões, elas devem ser compartilhadas, né? Entre a genitora e o genitor. Então, essa discussão da guarda compartilhada, ela precisa ser abrangente. Ela não toca só na questão do tempo que cada um vai ficar com a criança, né? Existe guarda compartilhada em que a criança fica 30 dias com a mãe e só vai com o pai nos finais de semana alternados. Mas é guarda compartilhada. Claro, são coisas diferentes, né? Que às vezes as pessoas não conseguem compreender com tanta facilidade. Guarda compartilhada, ela vai falar de igualdade nas decisões daquela vida daquela criança. Onde vai estudar, como vai fazer em relação às atividades extracurriculares, qual o plano de saúde que vai ser ofertado àquela criança. Muito nesse sentido, o acompanhamento escolar, o pai precisa estar presente no ambiente escolar, assim como a mãe precisa estar presente e acompanhando aquele desenvolvimento daquela criança e tomando as decisões. Agora, a residência é uma outra coisa. Às vezes a gente tem uma guarda compartilhada, que a residência é fixa, materna, aquela criança vai ficar o tempo inteiro na casa da genitora, vai fazer apenas as visitações, né, de 15 em 15 dias, muitas vezes. Ou vai passar final de semana alternado e vai a questão dos feriados também, né? Então, são duas coisas diferentes. E o impacto disso na pensão alimentícia... Oh, meu Deus! Tudo bem? Gente, eu tô aqui no meu ambiente doméstico, né? Que vocês já viram. Aí o advogadinho apareceu aqui, olha. Tem uma colega minha que diz que é o estagiário. Estagiário, advogadinho. Ele me defende, né, filho? Às vezes ele não quer me defender, não, tá? Né, filho? Pois é.
Então, E o impacto disso na pensão, né, é muito relativo, porque, como a gente estava falando, a pensão ela é calculada pelos gastos mensais daquela criança. Então, independentemente de qualquer outra coisa, o grosso ali do mensal vai ter que ser discutido dessa forma. E às vezes o pensamento do pai, e às vezes o aceno do pai é no seguinte sentido para a mãe, né? Vou pleitear guarda compartilhada, como quem diz assim, vai diminuir a tua pensão. Quando às vezes tudo que aquela mãe precisa é que realmente haja um aumento de participação desse pai, né? uhum, E, porque a e não mãe, faz. exatamente, porque a mãe também é dado o direito, né, de ter um tempo ali para o lazer, né, de ter um tempo para se especializar no seu trabalho, para estar, né, rodeada ali de outros profissionais para que ela possa ali fazer o seu networking. A mãe também é dado esses direitos, né, sociais, digamos assim. Né? Então a gente pensa que, não, mas teve o filho, agora ela vai ficar com o filho e aí não tem, porque eu que dou a pensão, eu que pago a maior parte. Não existe isso, né? Então a gente sabe que essa discussão precisa ser trazida para as petições, né? Precisam ser levadas para as varas de família. A outra discussão também é em relação a essa questão da guarda compartilhada, da guarda unilateral, da pensão, me fugiu agora. Aí eu queria conversar contigo sobre uma questão que às vezes a gente recebe muito Então, da peraí, obrigação. deixa eu só terminar esse fio da meada que eu lembrei. É em relação à questão de prever é, exa de exaurir essa previsão, na verdade, porque a gente sabe que a vida é dinâmica, né, gente? Muitas das vezes a gente não consegue colocar ali na nossa tabela exatamente os gastos daquela criança. Né? Com a nossa experiência, a gente traz para a mãe uma tabela para ela já preencher. Mas às vezes aparece uma situação que não foi prevista. E aí, ok, a gente vai fazer ali um aditivo, vai ali consultar, vai ali noticiar, na verdade, né, o sistema de justiça para a inserção daquela despesa. Assim também como a rotina da criança. Né? Você ali tem, às vezes, anos a fio, às vezes os pais se separam com a criança ainda recém-nascido, ou então com a criança até ainda na barriga, e você faz o que a Mariana Regis até chama de plano de parentalidade, né? Que é a previsão daquela rotina da criança. Mas o que a criança faz ali com 2, 3 anos vai ser diferente quando a criança tiver com 8, 9 anos. Então, entendem que é dinâmico, que isso você pode estar sendo levado, sim, para o judiciário e mostrar, olha, A necessidade da criança mudou, né? A criança está fazendo outras atividades, a criança está com outras necessidades, a criança está numa terapia, a criança está necessitando de um tratamento extra, foi diagnosticada com algum problema, tem mais curso, precisa, na verdade, sempre estar adequando, né? E o ideal é que a gente possa fazer isso da maneira mais tranquila possível. Acho que a gente precisa passar um pouco aqui a visão de que, muitas vezes, nós, advogados de família, a nossa função é de prestar os esclarecimentos para aquela família. A gente sempre está buscando que não haja essa briga judicial. A gente vai, na verdade, fazer esse acionamento do sistema de justiça apenas quando é necessário. E pode ser que essa necessidade seja apenas para uma homologação. O que é isso? A homologação ela vai acontecer dentro do acordo que já foi preliminarmente acordado entre o pai e a mãe, né? Já olhando, mas sempre com apoio técnico, né? Porque a gente precisa ter o dimensionamento da vida daquela criança e às vezes os pais, por não terem, né, essa vivência, não têm condições de sozinhos estabelecerem um acordo, né? Precisa de um advogado para isso. E o advogado ele vai, além de pegar esses dois, os genitores, né, e tentar fazer um acordo que seja benéfico sempre priorizando a criança, né? Logicamente, levando em consideração as possibilidades dos pais, tentando trazer o máximo possível de ganho para essa família. Então, às vezes, a nossa visão sempre fica, são bélicos, são brigões, e não é sobre isso. Muitas vezes a gente consegue resolver no extrajudicial e levar
para o judiciário apenas para homologação. E por que essa necessidade da homologação? A gente está falando aqui de vida de crianças, né? E nesse sentido, todas as obrigações, todas as judicializações elas acontecem justamente porque o Ministério Público precisa participar, né? Porque o Ministério Público ele vai entrar nessa ação na condição de prestar a esse menor, né, um serviço de pró-menor, vamos colocar assim. Eles sempre visam que o interesse maior da criança seja efetivado. Então, é apenas isso. Aí vai ser uma consulta judicial, né, para que aconteça aquela homologação. Muito mais tranquilo, sem briga, sem nada. E pode ser instruído por advogado, pode ser um advogado para os dois, pode ser da forma mais tranquila. Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes a cliente procura a gente dizendo assim, eu tenho um acordo, mas aí o pai parou de pagar aquele acordo. E aí ela vem pra gente assim, eu queria que executasse esse acordo, mas o acordo é extrajudicial, eu não vou conseguir executar esse acordo, ainda que ele seja extrajudicial, porque a pensão ela só vai ter validade se ela for ou homologada por esse juiz ou for uma sentença mesmo, num processo de arbitramento de pensão. Então, às vezes, aquele pai está 3, 4, 5 meses sem pagar a pensão e aquela mulher está contando com aqueles valores, achando que ela vai apenas executar, né, aquele acordo que foi feito extrajudicialmente. Ela chega com a gente e a gente não tem o que fazer. A gente vai ter que passar pelo processo de conhecimento todo de novo, né? Vai ter que buscar aquele genitor para poder arbitrar essa pensão e só a partir de aí a gente vai conseguir fazer valer esse direito de pensionamento dessa criança. Então, muitas vezes, ao fugir, né, desse processo judicial, a gente coloca os nossos filhos numa posição bem complicada, né? Sim, exatamente. E assim, a perspectiva de gênero, ela vem justamente combater essas razões perversas do não pagamento da pensão. Né? Então, assim, muitas das vezes, quais são os argumentos, digamos assim, né? Os pontos levantados? Fulana tem todas as condições de trabalhar, mas se acomodou porque recebe a pensão, né? Outro também que a gente já escutou, não tem incentivo na busca de meios próprios para subsistência ou para crescimento pessoal e financeiro, né? Enriquecimento sem causa, gente. Quem é que vai ter um enriquecimento sem causa com o recebimento de uma pensão? Né? Então, caracteriza, na verdade, uma conduta abusiva, né? Do fato de retirarem dessa situação uma necessidade alimentar. Né? Então, assim, se o pai está se sentindo em algum momento que esteja sofrendo uma injustiça, então que ele busque o judiciário e se explique, né, através de um advogado, tecnicamente sobre isso, porque você cortar a pensão por esses argumentos tão vazios, né, você está mexendo ali com saúde mental, está mexendo ali com rotina da criança, né? Porque se a gente já mexe na nossa rotina, a gente já acaba ali se desequilibrando. Imagina mexer numa rotina, né, de um ser que está ali ainda em desenvolvimento. Né? Então é complicado, né? Porque assim, a perspectiva de gênero ela vem atuar justamente nisso, né? Nesse afastamento dessas justificativas vazias, né? E são justificativas que mantêm aquela relação de poder para o homem, né? Você não faz nada, você não trabalha, você não busca meios próprios, você está enriquecendo com o meu dinheiro, ou então está gastando para outra coisa, né? Então, por que a gente precisa fortalecer, né, essa mulher, fortalecer esse ex-casal, né, a buscar realmente uma profissional que tenha esse olhar. Que quanto menos você alinhar ali dentro daquela homologação de acordo ou dentro de uma discussão jurídica, já dentro do sistema de justiça, menos dor de cabeça ambas as partes vão ter, gente. A gente sabe que a vida é dinâmica, que aqui e ali muda a tua perspectiva, né? Outros relacionamentos você passa a ter, mas quanto melhor tiver costurado aquele acordo anterior, menos
os problemas vão ser trazidos, certo? Qual seria o próximo ponto, Paloma? Eu acho que a gente precisava falar um pouco sobre essa posição da mulher na estrutura familiar, os impactos que isso traz, né, na nossa rotina, essa divergência de empregos, o que acontece, por que a gente permanece nesse sistema e qual é o impacto desse na vida da criança, como é que ela vê essa mãe. Porque uma das questões maiores que existe é a questão da admiração, né, dessa criança pela própria mãe. E aí, essa questão financeira e econômica também perpassa por isso. Desse genitor ter falas complicadas em relação ao trabalho materno, né? Desprestigiando aquele trabalho, tanto quando é só no ambiente doméstico, quanto é no ambiente doméstico e no laboral mesmo, né? A gente tem esse problema que a gente precisa tratar também, porque o que a gente trata de alienação parental, muitas vezes, é só no âmbito do genitor trazendo essa possibilidade, né? E essa desconsideração do trabalho materno precisa ser tratada também nessa questão. Exatamente. Na verdade, a construção social, né, a qual nós fomos inseridos, ela deu conta, né, de deixar muito robusta essa diferença, né? Então, assim, e aí as gerações, né, de mulheres, de famílias, elas também acabam contribuindo para essa construção social. Então, se a minha avó, né, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu, a minha filha, a gente olhar para trás, né, e ver que não há nenhuma ruptura com essa construção social, a gente vai acabar normalizando mais ainda essas diferenças, né? A gente vai acabar achando que o ambiente doméstico é apenas para mulheres. De que cuidado materno é apenas para as mulheres, o que é pior. De que cuidado materno se confunde com amor. A Bell Hooks, no livro dela, ela fala justamente essa diferença, né? De que amor e cuidado materno, eles não estão ali na mesma direção. E a gente precisa estabelecer isso, né? Porque o cuidado materno, ele pode ser feito por qualquer pessoa, independente do gênero. Então, a condicionante biológica para o cuidado, para os afazeres domésticos, ela oprime muito, não só as mulheres, mas também toda aquela estrutura familiar. Será que isso é uma predisposição ou isso é uma construção social? É uma construção. Porque, para mim, isso é uma construção social desde o início dos tempos, entendeu? Da divisão do trabalho. E aí, quando a gente tenta transpor essa divisão do trabalho, questiona essa divisão do trabalho, acontece essa desigualdade imensa, né? E os prejuízos disso estão na saúde materna. Exatamente. E aí, quando a gente traz essa discussão e vou fazer uma propaganda aqui. Faz aí. Leiam. Ótimo. Eu estava olhando aqui pro meu. Tá aqui, olha. Quem puder, leia. Um livro muito pequenininho, muito tranquila, leitura muito fácil e, assim, com dizeres para levar para o resto da vida. Uma das coisas que eu quis fazer essa live foi justamente para a gente conseguir falar contra, né? Porque o que mais tem Dia das Mães é a exaltação, né? As guerreiras, as maravilhosas, as que aguentam. Chega dessa necessidade de aguentar. A gente não precisa aguentar. A gente está querendo provar o quê e para quem? Nós somos mulheres, nós somos mães, somos maravilhosas. Sim, somos mulheres, mães maravilhosas. Mas a nossa exaustão não faz bem nem para a gente, nem para a sociedade, nem para os nossos filhos. De certa forma, parece que a sociedade fica aguardando o momento em que a gente vai sair de nós mesmas e agredir alguém ou os nossos próprios filhos, brigar com eles pelo processo puro e simples de exaustão. Então, sair disso é uma necessidade muito, muito premente, porque é de proteção até para as crianças. Então, enquanto o nosso próprio judiciário não conseguir entender que
o melhor interesse da criança também é resguardar essa condição de saúde mental, psicológica, física dessa mãe, a gente está indo para o lugar errado. Exatamente. E aí é justamente isso, Paloma, porque quando a gente rompe com esse modelo, né, a qual nós fomos impostamente inseridos, nós nos deparamos numa sociedade que está toda construída, organizada para esse modelo antigo, que eu considero antigo, né? Mas muita gente acha que é normal. Mergulhados no machismo estrutural, né? Completamente mergulhados, submersos. Exatamente. Então, assim, aí a gente precisa ter um trabalho de desconstrução, né? Tanto com aquela mulher que nos procura, com aquele homem que nos procura, né? Diante ali de uma separação, de um divórcio, de uma dissolução de união estável. E além dessa desconstrução aqui com o cliente, a gente tem a desconstrução dentro do sistema de justiça. Então, percebe que assim, é algo que realmente a gente tem que se munir tecnicamente, né, de informações ali, de colocar dentro das petições algo que realmente vai garantir um direito. Porque chega, né, de estar oprimindo a opressão, os estereótipos impostos, ele não ajuda ninguém. A gente tem uma falsa ideia de que os homens estão se prevalecendo disso, mas é que eles também estão sendo oprimidos. Sim, o próprio desenvolvimento da paternidade deles está completamente comprometido, né? Porque eles mesmos não conseguem se entender dentro desse papel de paternidade. E aí é complicado porque as mães, além da sobrecarga, ainda ficam, por exemplo, nas guardas compartilhadas que a gente costuma fazer, que tem justamente essa paridade aí na hora de você fazer as decisões da vida da criança, né? Esse pai, muitas vezes, ele não tem condição de colaborar igual que essa mulher, porque ele não tem a percepção dessa vida infantil igual. Mas por que isso? Porque ele deixou de se desenvolver nesse sentido. E as coisas não caem do céu. Ou você está na rotina, ou você não está fazendo esse acompanhamento dessa criança, e em algum momento você vai se distanciar dessa percepção do seu filho, e quando você se der conta, aquela criança já está 2 pulos acima, e você não está conseguindo, né? Vai ter que correr atrás ali. Aí quer imputar para a mãe, por exemplo, eu tinha um tópico aqui para falar contigo sobre eu sou obrigada a me comunicar constantemente com o genitor pelo WhatsApp, eu sou obrigada a fazer o acompanhamento dessa criança, tem uma guarda compartilhada, eu sou obrigada a fazer o acompanhamento escolar dessa criança, o acompanhamento com o médico dessa criança, e tudo eu passar e informar, e fazer boletins para o genitor, porque ele tem guarda compartilhada, que é assim que eles percebem. Muitas vezes os genitores eles ficam aguardando aquela comunicação da mãe, né? Como se ela tivesse que prestar contas para esse genitor de como é que está a criança, né? E aí, eu quero saber da escola porque você escolheu a escola ou nós escolhemos juntos. Vá na escola. A mãe, ela não recebe, não cai do céu a informação do ambiente escolar. A mãe vai à escola e pleiteia a informação. Por que esse genitor não tem a mesma condição de fazer? A mãe dá conta de dar um jeito no trabalho para poder participar de uma reunião de pais e mestres. Esse genitor também precisa fazer isso, mas esse desenvolvimento da paternidade, ele está lá atrás. Né? Exatamente, Paloma. É bem complicado, na verdade, né? Quando a gente tem essa estrutura social já muito arraigada na sociedade, né? E quando você rompe com isso, você acaba trazendo toda uma sociedade, digamos, viciada, né? Que não está preparada ali para um pai que se atente aos cuidados domésticos, que se atente aos cuidados maternos, né? Porque exatamente nesse ponto, quem vai ser julgado não é esse pai, é a mãe. A mãe deixou o filho sozinho com o pai, a mãe deixou o filho ali, né, junto a tanto tempo com o pai, os cuidados. E será que aquele pai não, será que aquela mãe não ama mais a criança?
Então, gente, é preciso que se separe amor e cuidado materno. É preciso que a gente dialogue constantemente sobre isso, porque a sociedade precisa caminhar, né? E eu acredito muito no diálogo, sabe? Tanto no diálogo voltado entre a sociedade mesmo, como no diálogo institucional. Porque a gente chegou no 2023 e eu ainda preciso escutar, né, que a criança é obrigada a ficar com a mãe. E quando não está, eu ainda preciso escutar que dentro do meu próprio ambiente de trabalho, alguém me questionando onde está meu filho. Se eu preciso fazer uma viagem, se eu preciso me ausentar do ambiente familiar para desenvolver o meu próprio trabalho, ainda assim sou questionada dessa forma. Até quando? Né? E aí, se não estamos dentro do ambiente de trabalho no tempo que as pessoas consideram adequado também, vem o questionamento de você não estar se desenvolvendo suficientemente. Ou seja, quando essa mulher vai ser suficiente? Né? E aí depois ainda questiona essa mulher, você está mal psicologicamente porque você tem tudo. O pai do seu filho ajuda você. Até quando a gente vai nos referenciar, né, ao cumprimento do papel de pai como uma ajuda. Ninguém está ajudando ninguém. Não é sobre ajuda, é sobre obrigação. E aí, é sobre dividir tarefa, né? Exatamente. E aí, olha o que a Thaís está falando aqui. É necessário mesmo o exercício paterno, tá? Eu concordo plenamente. E ainda digo mais, a gente precisa cada vez mais no judiciário pleitear certas coisas, porque muitas teses a gente acredita que ainda está distante da gente conseguir, mas enquanto a gente não ficar batendo na mesma tecla, a gente não vai ter retorno. E agora com essa obrigatoriedade do protocolo de gênero, se a gente não fizer as nossas peças, não incluir nas nossas peças e não brigar, nada vem de graça. A jurisprudência quem constrói somos nós, advogados. Então, nos coloquemos diante dos nossos papéis, né, de pleitear tudo em benefício de nossos clientes e sempre utilizando todas as teses para que um dia a gente consiga realmente tentar, né, nivelar isso tudo, porque hoje a nossa realidade é que não existe. O desnível é muito grande, a sobrecarga materna ela está aí de uma forma muito, muito presente, né? A gente vê um adoecimento feminino nesse período de início da maternagem, o adoecimento feminino muito intenso, doenças psicológicas, né? E até quando a gente vai achar que isso tudo tá ok, gente? Por que eu não uso essa tese do adoecimento? Por que eu não trago isso para o judiciário? Porque até então os juízes estão entendendo que está tudo certo e que isso é um papel materno e querem obrigar essa mãe a fazer esse tipo de conduta. Por exemplo, se o pai não está presente, eu tenho que manter uma guarda compartilhada, eu tenho que manter um nível de comunicação adequado com esse senhor que não está me devolvendo, né? Que não tá atuando conforme o pleito dele de participar de uma forma compartilhada da criação dessa criança. Por que eu vou eternizar isso em favor dos homens quando eles mesmos não estão garantindo o seu próprio papel dentro desse ambiente, né? Exatamente. Porque o que a gente vê é, eu quero, mas quando for conveniente para mim. Exatamente, a relação de poder, ela impera, né, na verdade, aí. Olha aqui a Jamile, muito bem, já dissemos sobre o papel de gênero nas discussões judiciais. E, Jamile, se tu puderes colocar para a gente como é que tem sido esse retorno, né, das várias famílias para essas tuas petições, porque a gente tem discutido aqui que muitas das vezes não é considerado nada, né? A letra fria, nem mesmo o próprio Ministério Público, ele traz essa perspectiva nas suas decisões, nos seus despachos, né? Então, o nosso trabalho acaba sendo um retrabalho. O que possivelmente já poderia ter sido analisado ali desde a primeira desde o primeiro protocolo, né? Então, quando eu estou ali diante de uma... Olha, peraí, gente, olha.
Inclusive, Aline, depois daquela fala da ministra, teve a Ana Lúcia disse assim: cada um de nós só tem a sua sobrevivência e desenvolvimento garantido por ter existido alguém que cuidou de nós. E esse alguém, na imensa maioria dos casos, é a nossa mãe. Então, quando eu me coloco à disposição de fazer um papel, de exercer uma função que não tem férias, feriado, não tem hora para parar, não tem nem a condição quando eu estou doente, mesmo assim eu preciso exercer esse papel, não tem discussão, eu me coloco nessa situação e só por isso que nós estamos aqui. Hoje eu estou aqui porque um dia eu fui cuidada e foi pela minha mãe, entendeu? Quem priorizou o ambiente doméstico, quem cuidou mais das filhas, quem protegeu, quem cuidou na hora da doença, tudo foi minha mãe. Então, a gente vê isso se perpetuando. Mas daí numa parabenização às mães, eu utilizar isso como parabéns, guerreiras, continuem, mães, pães, lãs. Não, gente. Vamos tentar parabenizar e buscar para essas mães uma plenitude que não está tendo. Uma plenitude de uma condição de viver essa maternidade de uma forma mais saudável, uma condição de conseguir dividir esses papéis de uma maneira mais justa, de dividir esses custos de uma maneira mais justa. A gente está vendo um crescimento do endividamento feminino e isso também tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Porque essa sobrecarga, ela não é só emocional, ela é financeira sim. A mãe que fica com esta criança o tempo todo, além de não conseguir se desenvolver igualitariamente no trabalho, e além de receber menos, ela também gasta mais. Exatamente. E o tempo, ele é um fator a ser considerado também. Porque o tempo que se leva na criação de um ser humano de forma unilateral, quando eu não tenho ali aquele tempo dividido com o genitor, eu também estou deixando o meu tempo de me especializar, de me acrescer na minha carreira profissional. Né? Então, esse tempo, ele também tem que ser considerado. Né? A Jamile está colocando aqui que o judiciário ainda enxerga o homem apenas como provedor. E às vezes, Jamile, nem pesa a mão nesse provedor, né? Pelo contrário, vai aliviando esse homem também desse papel de prover e colocando a mulher em igualdade. Muitas vezes, quando a mulher tem uma vida financeira superior, ainda pesa a mão dessa mulher também na questão financeira aí. Então, não sei para onde a gente está caminhando, mas a gente está caminhando errado. A gente precisa voltar a rever, né? E continuar batendo nas nossas peças, protocolo de gênero, continuar batendo nas nossas peças, a busca por essa igualdade e essa proteção feminina, porque a gente. E da criança, porque querendo ou não, gente, quando uma mãe está exausta, a pessoa que está mais próxima dela é a criança. Exatamente. E foi lançado agora recentemente. Exatamente. E foi lançado agora recentemente. Eu não sei se quem está acompanhando a gente aqui soube do projeto Maio Furtacor, né, que trata justamente da saúde mental materna. E é justamente isso, né? Essa sobrecarga financeira e temporal, ela atinge o emocional daquela mulher de tal maneira que ela fica prejudicada. Né? E enquanto você não tem isso dividido ali com outro genitor, você tem que levar, né? Tem que ir se apoiando, tem que ter ferramentas, né, ali emocionais, ferramentas voltadas ali para o desenvolvimento daquele filho. Gente, porque assim, conciliar, né, carreira e vida pessoal, carreira e maternagem, as pessoas acham que é uma discussão de mimimi, é uma discussão. Não é. Não é. Hoje, a produção científica sobre isso ela é muito séria. Né? Fiocruz, ela trabalha muito sobre isso. E ela diz que a sobrecarga materna é, sim, um problema de saúde pública.
E as instituições, os órgãos públicos, a sociedade civil, eles precisam voltar os seus olhares para isso, porque não adianta, a gente brigar aqui por leis mais rígidas do ponto de vista de cobrir, de punição, de fiscalização com esses homens, se a sociedade não caminha junto com o avanço da legislação. Então, quebrar paradigmas, né? Quebrar estruturas sociais que ao longo de séculos foram formados, ao meu ver, né, um caminho de início seria o diálogo incessante entre instituições e entre sociedade civil. Verdade. Aline, a gente tem que caminhar para o final, que já estamos aqui com 1 hora já. Rápido que passou, né? Eu queria compartilhar com vocês uma frase do livro que eu mostrei ainda agora, que diz assim: a maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida pela maternidade apenas. Seja uma pessoa completa. Isso vai ser bom para você e para sua filha. Nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz. E gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. Então, que a gente possa ter espaço, né, para desenvolver o nosso ambiente de trabalho, tanto quanto os homens têm, que a gente consiga dividir com maiores critérios, com melhores critérios, né, essa nossa maternagem e desenvolver a paternagem de uma forma bem melhor, né? E que a gente se volte para as nossas crianças mostrando para elas o quão saudável é uma mãe que é completa, uma mãe que é segura e consegue desenvolver ela mesma, né, da melhor forma. Tuas considerações finais, minha amiga. Olha, gente, eu também quero terminar com uma frase aqui da Lígia. Deixa eu procurar aqui nos meus alfarrábios. Tá aqui. A Lígia, ela tem um livro que eu gosto muito, que são os olhares feministas sobre o direito de família, tá? Então, ela diz assim, pelo direito normatizado, codificado, o tradicional espaço destinados a elas na sociedade, o que evidencia um perfil desgastado de técnica legislativa que, sem oxigenar, fotografa valores de um tempo e estabiliza para além do possível. Então, gente, se nós não tivermos uma atitude, nós, enquanto operadoras do direito, a sociedade civil dialogando, né, afastando os julgamentos, quando aquela família, né, aquela mulher, até mesmo aquele homem, né, na condição de genitores, essa estrutura social ela vai se congelar e ela vai se perpetuar. Então a gente precisa, assim, incansavelmente, né, ter aí força, né, continuar nessa batalha, porque ela não é uma batalha fácil, né, ela não é uma batalha simples. E eu acredito que com mãos, né, a gente vai conseguir pleitear ali os melhores direitos para as famílias e para as mulheres. Paloma, também, mais uma vez, quero te agradecer pelo convite. Nossa, me sinto muito honrada aqui de estar aqui no teu Instagram fazendo essa live contigo, né? A gente que está aí diariamente, né, no sistema de justiça, aí batendo nas portas das varas de família, né, conversando com outras colegas sobre isso. Então é um prazer, tá, Paloma? Tu sabes que tu pode contar comigo, né, para além da nossa carreira aqui jurídica. E que bom que eu posso contar contigo também. Eu fiquei muito, muito feliz de começar essa semana contigo, porque a gente tem vivido, né, momentos muito importantes da nossa advocacia em conjunto. Para quem não sabe, a gente trabalha em alguns projetos sociais, inclusive vamos já fazer o nosso jabá aqui, pedindo que a gente está fazendo, para a gente não esquecer, a gente está numa campanha na OAB para fazer arrecadação de absorventes e fralda para as mulheres em situação de cárcere. Então, quem puder ajudar
esse projeto. Até no final do mês a gente vai estar arrecadando, tanto na OAB quanto alguns pontos. Eu já divulguei no meu Instagram, vou divulgar mais uma vez. E no final do mês a gente vai ter uma culminância desse projeto com a apresentação de um documentário lá na OAB. Vamos, mais uma vez, formar uma mesa juntas, né? E assim, tu tens sido um apoio muito grande, um backup muito grande para mim. Então, com toda a minha situação que eu tenho aqui, eu sei que eu posso contar contigo e eu te agradeço demais. Então, melhor pontapé inicial não podia existir. Te admiro muito enquanto mãe, enquanto mulher e espero que a nossa amizade e a nossa parceria continue por muitos e muitos anos. Te Ah, com agradeço. certeza, amiga, com certeza. Poxa, é tudo recíproco, tu sabes disso, né? E assim, para quem acompanhou, nosso muito obrigada aqui pela presença de vocês. Conto com vocês para compartilhar com outras pessoas, se vocês acharem que o conteúdo daqui pode ter algum impacto na vida das mulheres. Compartilhem, mandem para as mães que estão em situação de divórcio, ou que estão pleiteando pensão, ou que tem alguma dúvida que a gente possa tirar, sabe? Porque informação é poder e a gente precisa colocar um pouquinho mais de poder na mão das mulheres. Exatamente. E assim, também deixo, me coloco à disposição, né, para que caso tenha surgido alguma dúvida aqui, em alguma palavra, em alguma frase, né, da nossa fala, podem me chamar no direct, gente, que eu estou à disposição total, né? Eu acho que assim, a gente que aborda esses assuntos, né, de uma certa forma até polêmicos, por não serem justamente por não irem ao encontro justamente desse sistema que a gente está inserido, a gente acaba sendo mal interpretado, né? Então, eu sempre falo isso, né, nas minhas falas, que, por favor, não saiam daqui com dúvidas, não perpetuem essas dúvidas, né? Porque isso também gera um falso entendimento. Então, eu estou aqui à disposição, podem me chamar no direct, eu estou à disposição de vocês. É isso, então, muito obrigada, Aline. Vou me despedir. Obrigada a todo mundo que participou. E amanhã tem mais, viu? Amanhã, 18h30, vamos estar aqui para mais uma live. Eu conto com vocês, tá? E Obrigada. obrigada a todos pela participação. Boa Obrigada. noite, gente.